Fala, recruta, tudo bem com você? Meu nome é Camazzi Severo e eu sou a sua professora de Direito Administrativo aqui no Recruta Policial. Eu sou bacharel em Direito e pós-graduanda em Direito Constitucional Aplicado e eu vou te ajudar a chegar à tão sonhada farda. Como professora? O nosso curso aqui no Recruta é voltado para o raio-x da matéria. São poucos dias até a sua aprovação, então vem com a gente resolver questões e ver alguns apontamentos da matéria para te levar a tão sonhada farda. Tranquilo? O link tá aqui na descrição do vídeo. Vem ser recruta com a gente. Bom, gente, a gente vai falar um pouco sobre princípios da administração pública. Vamos juntos? Aqui eu preparei para vocês os expressos, aqueles que estão dentro da Constituição, explícitos, ou seja, eles são citados na administração. E aqui eu separei o LIMP, bizu de aprovação, tá? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E onde é que está, Camazzi? Elencado, artigo 37 da Constituição Federal no caput. O que significa caput? É a cabeça do artigo. Vamos ler? Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: legalidade. A administração pública e os servidores fazem o que a lei permite ou autoriza. Voltando aqui para mim. Pessoal, é o seguinte, legalidade. O que é legalidade? É tudo aquilo que está escrito na lei. Há uma enorme diferença entre os administradores públicos e a administração pública, por quê? A administração pública e o administrador público, quer sejam os servidores públicos e você no futuro, você tem que fazer tudo aquilo que a lei autoriza ou que a lei permite. É diferente do particular, do civil. Para abrir uma empresa, por exemplo, o empresário ele pode fazer aquilo que a lei não proíbe. É diferente aqui. Agarrado a esse princípio da legalidade, a administração, como eu falei para vocês, e os entes, quer seja o município, estados, Distrito Federal, eles têm que fazer aquilo que a lei permite ou a lei autoriza. Voltando para os slides. Princípio da impessoalidade, continuando no nosso rol aqui, descrito no artigo 37. A impessoalidade é o princípio que veda promoções pessoais, quer seja atribuir ao servidor ou membro do poder executivo atos da administração. Mas vamos para a etimologia da palavra? Voltando aqui para mim. Impessoalidade é não pessoalidade, ou seja, você não pode atribuir, enquanto servidor público, os atos da administração, aquilo que a administração faz, em serviço próprio, para fazer publicidade ou propaganda sua. Por exemplo, vamos lá, professora, e na prática, como é que isso funciona? Eu não posso, enquanto vereador, atribuir a mim um ato que a administração pública fez, ou seja, ou o prefeito também. O prefeito fulano de tal criou a escola tal. Não, não é possível, por causa do princípio da impessoalidade. Dessa forma, a gente vai estar ferindo o princípio da impessoalidade. Todos os atos, como eu falei para vocês, são da administração. Prefeitura do Recife promove concurso público. Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes promove ação. E não o prefeito de Jaboatão dos Guararapes. Por causa do princípio da impessoalidade. Voltando para os slides. Moralidade, princípio da moralidade administrativa. Eu destaquei aqui para vocês que sempre que uma questão, sempre, gente, ó, eu deixei até em caixa alta, sempre que uma questão de direito administrativo apresentar as palavras moral, bons costumes, ética, regras de boa conduta, boa fé e honestidade, vai estar se tratando do princípio da moralidade administrativa. Voltando aqui para mim. Como é que na prática funciona? Se a tua questão vir, o servidor público precisa obedecer aos costumes, à boa-fé objetiva, à moralidade, à honestidade, de que princípio a gente está tratando? Da moralidade administrativa. Voltando para os slides. Princípio da publicidade. Todos os atos da administração pública, eles precisam ser públicos. Como assim? A gente precisa saber o que o município está fazendo, o que a prefeitura está fazendo, o que o governo está fazendo, lógico. E geralmente onde é que a gente sabe disso? Nos diários oficiais, tanto seja da União ou dos diários oficiais municipais. Tranquilo? Voltando aqui para os slides, eficiência. O que é o princípio da eficiência?
Muito se sabe que aqui fora, no dia a dia, para trabalhar com o que quer que seja, a gente precisa ser eficiente. Mas o que é isso na administração pública? Esse princípio obriga a administração pública a desenvolver mecanismos para o exercício das atividades administrativas de forma célere e com qualidade. Eu falei para vocês que quando vem na questão as palavras moral, bons costumes, ética, regras de boa conduta, boa fé e honestidade, a gente está falando do princípio da moralidade administrativa. Já aqui, quando a gente fala de atividades administrativas de forma célere e com qualidade, a gente está falando do princípio da eficiência. Voltando aqui para mim, para a gente recapitular, qual o bizu do artigo 37 da Constituição Federal? LIMP, lembra sempre disso, LIMP. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar, mas LIMP é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é para você nunca mais esquecer. Os princípios expressos dispostos no artigo 37 da Constituição é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas vamos ver na prática? Voltando para os slides. Essa é uma questão da CESP, pessoal, da própria PM de Alagoas, que foi aplicada em 2017. Vamos lá? No que se refere aos princípios e poderes da administração pública e ao serviço público, julgue os itens a seguir. Voltando aqui para mim. Pessoal, deixa eu só deixar claro aqui para vocês. As questões que vão cair na tua prova é o seguinte. Você vai julgar os itens em certo e errado ou verdadeiro e falso. Voltando para os slides. Item 91. Os atributos do poder de polícia da administração pública incluem a discricionariedade, observada, por exemplo, na concessão de licença para dirigir veículos. Voltando aqui para mim. Gente, a gente ainda não falou sobre poder de polícia e muito menos atributos da administração pública. Mas vamos recapitular, eu vou deixar aqui para vocês o que é discricionário. Discricionário é tudo aquilo que tem a ver com a minha opinião, aquilo que eu pretendo fazer ou não, de acordo com os meus valores, de acordo com os meus princípios. Beleza? O que é que a gente viu? Que o princípio da legalidade, ele preza que a administração e os administradores públicos eles atuem dentro da legalidade, ou seja, não há espaço aqui ainda para discricionariedade, ou seja, para a opinião do administrador público, beleza? Voltando para os slides. Então a gente tem o quê? Os atributos de poder de polícia da administração pública incluem discricionariedade, observada, por exemplo, na concessão de licença para dirigir veículos. Volta aqui para mim mais uma vez. A gente ainda não falou de discricionariedade, mas vê só. Eu preciso da opinião do servidor público para dizer se eu vou ou não dirigir? De jeito nenhum. Essa aqui é uma ofensa ao princípio da legalidade. Por quê? Porque se eu me disponho a fazer as aulas da autoescola, se eu me disponho a pagar a taxa do Detran, eu faço as aulas e passo nas provas teórica e prática, ou seja, tudo aquilo que a lei diz que para eu dirigir eu preciso cumprir, então está totalmente falsa essa alternativa. Voltando para os slides para a explicação. Ou seja, discricionariedade é a margem de liberdade de adotar a decisão que lhe pareça a melhor para o caso concreto, ou seja, alternativa falsa. Item 92. Para caracterizar uma atividade de interesse público como serviço público, é essencial a edição de lei que determine ao Estado tal atividade. Volta aqui para mim. Lembra que a gente falou da legalidade? Ou seja, a legalidade diz que todos os atos da administração e dos servidores públicos, administrados e seus entes só podem fazer aquilo que a lei permite ou autoriza. Beleza? Voltando para os slides. Vamos ler só mais uma vez. Para caracterizar uma atividade de interesse público como serviço público, é essencial a edição de lei, olha a palavra-chave, que determine ao Estado tal atividade. Beleza? Então essa alternativa é correta, porque atende ao princípio da legalidade. Item 93. A atuação da administração pública deve observar os princípios, olha o bizu do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então essa alternativa é correta de acordo com o nosso bizu LIMP da aula de hoje. Voltando aqui para mim. Gostou da aula de hoje? Se inscreve no canal e o link tá aqui, ó, para você garantir a sua vaga e
a sua aprovação. Vem com a gente, Recruta Policial!